Lição de número 6. Tema da lição: o filho é igual com o pai. Texto áureo. Se encontra aos Hebreus 1, versículo 8. Abre aspas. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O filho é igual com o pai. Todas as vezes que as escrituras, em especial do Novo Testamento, se utiliza do conceito Filho de Deus para se referir a Jesus Cristo, associa esse conceito à divindade de Jesus Cristo. Ou seja, chamar Jesus Cristo de Filho de Deus seria o mesmo que chamar Jesus Cristo de Deus. De acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, conforme João capítulo 5, versículo 18, nós temos o seguinte registro. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Todas as vezes que a Bíblia, em especial no Novo Testamento, se utiliza do nome Filho de Deus para fazer referência a Jesus, associa esse conceito Filho de Deus à divindade de Jesus Cristo. Ou seja, coloca Jesus Cristo em igualdade com o Pai. Isto é, Jesus Cristo tendo a mesma natureza que o Pai tem, natureza divina, assim como o Espírito Santo tem essa mesma natureza que é a natureza divina. Deus é uno em natureza e substância, mas é trino em personalidade. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é divino, o Filho é divino, igualmente o Espírito Santo. Nós temos referências na Bíblia para comprovar que o Pai é Deus. Temos referências na Bíblia para comprovar que Jesus Cristo é Deus. Temos referências na Bíblia também para comprovar que o Espírito Santo é Deus. No entanto, não são três deuses. São três personalidades co-eternas, co-iguais e são três conceitos: co-eternas, co-iguais e co-substanciais. Ou seja, cada personalidade tem a mesma essência, a mesma natureza. Que natureza é? Divina. Assim como a humanidade, a descrição humanidade é um vocábulo para a natureza humana, qual é o nome da natureza humana? Humanidade. Assim é Deus. Qual o nome da natureza divina? Divina. Natureza divina. Deus tem uma essência divina, uma natureza divina. E o Pai detém essa natureza. O Filho, bem como o Espírito Santo. Parece complexo, mas não é. Não é complexo. De acordo aqui ainda com João, capítulo de número 10, versículo 10:33, o que é que diz? 10:33 do Evangelho de Jesus Cristo conforme João 10:33, fala o seguinte: responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem,
te fazes Deus a ti mesmo. Porque Jesus tivera dito que era filho de Deus. É só observar que o 30, onde é dito, eu e o Pai, duas pessoas, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu, o Filho e o Pai somos um. Aí aqui no 33, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Todas as vezes que a Bíblia usa essa frase, filho de Deus, fazendo referência a Jesus, está associando Jesus a Deus. Está associando Jesus a um ente divino. Aquele que tem a mesma natureza do Pai, bem como do Espírito Santo. E os três formam um único Deus. Muito bem. Então, o Filho é igual com o Pai. Outra coisa. Tanto em João 10, a partir do versículo 16, 17 e 18. Ou melhor, João 10, a partir do versículo 30, até o 37. João 10, do 30 ao 37. É isso mesmo. Do 30 ao 37. Né? O 37 fala assim, o 30 fala dessa forma. Eu e o Pai somos um, e o 37. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Então nós vemos que o contexto aqui é, Jesus, ele se identifica como sendo um junto com o Pai, tendo a mesma natureza. E nesse contexto, os judeus tentaram apedrejar Jesus. O mesmo acontece no capítulo 5, versículos 16, 17 e 18. Jesus afirma o seguinte: o meu Pai trabalha até agora e eu também. É isso que Jesus fala no 5, o versículo 17. Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu também. Né? O 5, 17 do Evangelho conforme João. Mas ele lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, nessas duas passagens, bem como na passagem do Evangelho conforme João 8, 58 e 59, tentaram apedrejar Jesus. Tentaram apedrejar Jesus. Mas por que tentaram apedrejar Jesus? Por quê? No livro de Levítico 24, 16, era dito que se alguém tomasse o nome de Deus em vão, essa pessoa era digna de morte por apedrejamento, porque tivera blasfemado de Deus. Quando Jesus se identifica como sendo o próprio Deus, isto é, quando ele se identifica como aquele que tem a mesma natureza do Pai, e juntos formam uma única divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele estava blasfemando, de acordo com Levítico 24, 16. E essa pessoa, qualquer pessoa, seria digna de morte. Era estabelecido pena capital para essa pessoa que blasfemava contra o nome de Deus. Para os judeus, foi isso que Jesus fez. Se colocar como sendo o próprio Deus. Mas Jesus era Deus. Não apenas era, ele continua sendo Deus. Porque, de acordo com João, capítulo 1, versículo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, é dito, no princípio era o verbo, quer dizer, lá na eternidade já era. O verbo é uma referência à segunda pessoa da Trindade. Já lá na eternidade, ele já existia. O era ali significa dizer, existia. No princípio existia. O verbo já existia. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, no princípio, lá na eternidade, ele já era Deus. Acontece que o verbo se humanizou. O verbo se encarnou, adquiriu uma natureza humana, se fez homem. Daí vem a expressão teológica
que os teólogos se utilizam, que é esta: hipostática, natureza, quer dizer, hipostática implica em duas naturezas em uma só pessoa. Hipostática. Duas naturezas distintas na pessoa de Jesus Cristo. Divina, porque ele sempre foi Deus, desde a eternidade. E humana, quando ele se encarnou, quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então, tá aí duas naturezas distintas, uma divina e outra humana. Aí o termo, como já disse, né, utilizado pelos teólogos, o termo é este, hipostática. Hipostática, esse conceito hipostático, que é a união de duas naturezas distintas em uma só pessoa. Então, ou seja, Jesus, como Deus, ele não nasceu. Ele não foi gerado como Deus. Ele não tem princípio como Deus. Jesus foi gerado como homem, pelo Espírito Santo. Ele nasceu, foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, como homem. Mas como Deus, ele sempre existiu. Não tem princípio, não tem fim. Isaías chama-o de Pai da eternidade. Isaías 9:6, o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em João 8, versículo 58, ele vai afirmar: antes do Abraão existir, eu sou. O eu sou é a mesma palavra utilizada lá no Êxodo. Êxodo, capítulo de número 3, 14 e 15, onde Deus ali se revela para o Moisés, e o Moisés pergunta para Deus qual é o nome dele, para Moisés se apresentar diante de Faraó e reivindicar a saída dos hebreus. Deus falou para o Moisés: diga para Faraó que eu sou o que sou. Eu sou e enviou a vós outros. Quando Jesus se identifica com esse nome, eu sou, antes de Abraão existir eu sou, os judeus pegaram em pedra para atirar nele, porque ele estava blasfemando o nome, ele estava se identificando como sendo o próprio Deus, isto é, como tendo a mesma natureza, a natureza igual à natureza do Pai. Porque Jesus Cristo é o Filho igual com o Pai. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Meu Pai trabalha até agora, eu também. Quem vê a mim, vê ao Pai. 14:9, parte B, do Evangelho conforme João. Muito bem, então, Jesus Cristo, ele é igual com o Pai. Outra coisa que eu quero abordar aqui, não vai dar praticamente para ler a revista, porque essa temática ela é muito profunda. Jesus Cristo na condição de Deus, daquele que tem a mesma natureza do Pai, junto com o Espírito Santo, as três personalidades formando um único Deus. Deus é triuno, uno em natureza, substância, e trino em personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. O assunto não é bem diretamente narrado a respeito do Espírito Santo, mas não tem como se falar de Jesus Cristo como sendo igual a Deus, ou seja, como tendo a mesma natureza do Pai, que é o próprio Deus, sem fazer referência ao Espírito Santo. Quando nós vamos, por exemplo, ao Evangelho de João, nós temos três capítulos que vão descrever a respeito da pessoa do Espírito Santo. 14 de João, 15 e 16. Nós vamos ver então nesses três capítulos o escritor João fazendo referência ao Espírito Santo como sendo uma pessoa. Por isso que o João vai descrever o Espírito Santo como sendo uma pessoa que pensa, uma pessoa que
que haveria de vir como enviado da parte do Pai para estar junto com a igreja, guiando a igreja, confortando, consolando, aquele que viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, são 3 capítulos para retratar sobre o Espírito Santo. Claro, o Novo Testamento vai fazer várias referências ao Espírito Santo, mas esses 3 capítulos, eles são exclusivos para tratar de uma forma mais ampla a respeito da terceira pessoa da Trindade. Muito bem. Mas eu ainda quero dar sequência aqui, fazendo referência a Jesus Cristo como o Filho que é igual com o Pai, Jesus Cristo. Ele tem a mesma natureza que o Pai tem e a mesma natureza que o Espírito tem. Porque Deus é uno em natureza. O que é natureza? Natureza são características que compõem um ser. Natureza. Características que compõem um ser. Existe, por exemplo, a natureza dos anjos, a essência dos anjos, ou natureza, a natureza dos demônios, junto com Satanás. Existe a natureza humana, são mais de 8 bilhões de habitantes, mas a natureza é uma única natureza, e a natureza divina. E Deus, portanto, é uma família. É Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, então eu gostaria aqui de ler, praticamente eu vou comentar pouca coisa, porque já tenho bastante tempo aqui, são 17 minutos, e esse celular ele só consegue gravar um pouquinho mais de 30 minutos. Eu quero abordar aqui o seguinte, a respeito do primogênito. A Bíblia fala aqui, tem 2 passagens paralelas que vão falar a respeito do primogênito. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 17, onde fala o seguinte: Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou dar uma ré no carro, chegou alguém ali, mas eu vou continuar falando. Essa é a primeira passagem, exatamente, que faz referência ao Espírito Santo, ou melhor, a Jesus Cristo, como sendo o primogênito. O primogênito dentre muitos irmãos. Eu estou confundindo aqui. Romanos, capítulo de número 8, versículo 29, onde fala também que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, acho que tem a ver também com o que eu quero falar aqui. Quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito, não está falando que ele foi a primeira criatura a ter sido criada. A primeira criatura a ser criada. Como as testemunhas de Jeová assim defendem. Olha só onde é que o lobinho... Lobinho, ele tem, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui, parece mentira. Quando eu estou gravando, ele fica implicando, ó. Querendo... Olha, onde ele tá? Querendo gravar junto comigo. Quando eu estou fora do carro, ele fica em cima de mim. Agora que eu entrei dentro do carro, ele tá aí, ó. Lobinho! Olha. Lobinho, você quer tá me atrapalhando, velho? Olha só, velho. Querendo gravar comigo. Muito bem.
Deitou agora, tá deitado. Deitou. Muito bem. Todo mundo tentando atrapalhar e eu vou continuar gravando. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o primogênito, não está falando que ele foi a primeira criação de Deus, primeiro a ter sido criado por Deus. Não. As testemunhas de Jeová sim creem. Não. Quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, está falando que ele é o principal, que ele é o herdeiro de todas as coisas. Porque o próprio contexto deste versículo que eu li aqui, ele não deixa dúvida. Ora, o que diz aqui? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando que ele é Deus. Que está falando que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Por isso que ele levou o título de Emanuel. O anjo falou para Maria que ele seria chamado Emanuel. Ratificando Isaías 7:14, que o menino seria chamado de Emanuel. Traduzido é Deus conosco. Por que ele é a imagem do Deus invisível? Porque o Deus conosco. Quem andava com Jesus ali estava andando com Deus. E ele falou para o Filipe: estou há tanto tempo convosco, como me perguntas, mostra-me o Pai. Como me pedes para que eu mostre o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Deus conosco, Emanuel. E ele disse para os seus discípulos: estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Deus conosco. Então aqui, essa passagem o próprio texto já responde. Pois nele foram criadas todas as coisas. Foram criadas nele, no ambiente. Todas as coisas. Pois nele, ambiente, criado todas as coisas. Por meio dele, a gente, os principados, potestades, mundo visível e invisível. E para ele, o objetivo de tudo que existe, tudo que foi criado para ele. Então, primogênito é no sentido dele ser herdeiro, como Deus homem que é. Porque ele sempre foi herdeiro. Lá no céu, ele já era dono de tudo, porque no princípio ele já existia, como Deus. Ele era dono de tudo. Agora, como Deus homem, ele passou a ser dono de tudo depois que ele consumou a obra da redenção. E a prova está no versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele está segurando tudo. Ele é herdeiro, ele é criador, é sustentador e herdeiro de tudo. Esse é o sentido para primogênito. E não aquilo, e não o entendimento que as testemunhas de Jeová têm em relação ao primogênito. Outra passagem aqui paralela. O tempo está passando. Eu não entrei praticamente na revista. Não tem problema. Eu estou falando sobre o tema, e o tema tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui. O filho é igual com o pai. Vamos lá. Hebreus 1, versículo 1 a seguir. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais, através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Está vendo? Quem criou o universo? Deus através do Filho. Quem é herdeiro de tudo? Deus homem, Jesus Cristo. Ele que é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Quem vê Jesus, vê Deus. Expressão exata do seu ser. Né? Emanuel, Deus conosco. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele que sustenta tudo. Jesus é criador, sustentador e herdeiro. Continuando. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto o que herdou mais excelente nome do que eles. Ele é superior aos anjos. Alguém defende aí, adventismo do sétimo dia, e testemunho de Jeová, que Jesus é o arcanjo Miguel. A Bíblia diz que ele é superior
superior aos anjos, e está no plural, inclui arcanjo Miguel, Gabriel, que apareceu na frente. Versículo 5. Pois qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho e hoje te gerei? Jesus foi gerado hoje, foi gerado no ventre da Maria, e essa geração foi confirmada quando ele foi ressuscitado dos mortos, e eu vou mostrar essa passagem para encerrar. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Jesus sempre foi o filho eterno do Pai. Agora, através da encarnação, ele agora estava sendo, essa filiação estava sendo confirmada. E eu vou ler lá em Romanos para encerrar. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Como é que todos os anjos de Deus vão adorar uma criatura? Se Deus está mandando adorar o Filho, é porque o Filho é Deus. E é herdeiro de tudo. Ele é criador, é sustentador e herdeiro de tudo. Primogênito quer dizer que ele é o herdeiro de tudo. No Antigo Testamento, o primogênito, quando o pai morria, ele tomava a frente da casa e era aquele que herdava tudo. O mesmo aconteceu com Jesus. Jesus, como primogênito, ele é o herdeiro de tudo. Mas eu não podia deixar de ler a última frase aqui, ainda em Hebreus, que é a do texto áureo, né? A frase do texto áureo, onde fala o seguinte, capítulo 1, versículo 8. Deus falando a respeito de Jesus. Mas acerca do Filho, 2 pontos. Filho com F maiúsculo. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E o cetro de equidade, o cetro do teu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. O próprio Deus, o Pai, chamando o Filho de Deus. O próprio Deus, o Pai, chamando o Filho de Deus. E eu quero encerrar aqui aos Romanos, porque já tentaram me atrapalhar várias vezes e vai ficar desse jeito aí. Quem não gostar, posso fazer nada. O importante aqui é a motivação. Estou motivado pelo Espírito Santo a gravar mais uma mensagem com base nessa lição maravilhosa que traz como título geral em defesa da fé cristã. Muito bem. Romanos 1, do versículo 1 até o 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O Evangelho de Deus foi prometido através dos profetas. O próprio Deus falou para Abraão a respeito desse Evangelho, e quem primeiro pregou o Evangelho foi Deus, lá em Gênesis 1:3, onde ele diz que a semente haveria de vir e esmagaria a cabeça da serpente, e nós sabemos que a semente é Jesus, de acordo com ele mesmo, quando ele vai falar isso lá no capítulo, me parece que é João, agora fugiu, é João, eu esqueci agora o capítulo e versículo, onde ele vai falar, se a semente de trigo cair e não morrer, ficará sozinha, mas se morrer, produzirá muito fruto. A semente caiu, Jesus veio ao mundo, ele foi morto, mas ele ressuscitou no 3º dia. Então, Jesus, ele esmagou, continua esmagando a cabeça do diabo, e de acordo com Romanos, capítulo de número 16, versículo 15, é dito que em breve ele esmagará a cabeça de Satanás. Eu vou ler logo esse versículo, depois eu volto. É 15:20, né? 15:20 aos Romanos, onde diz assim, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, Jesus, Deus, quem primeiro pregou o Evangelho foi Deus. Gênesis 3:15, ali nós chamamos de mãe das profecias. Os teólogos chamam de mãe das profecias. Primeira profecia, quem proferiu foi Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade,
pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, ó, ele foi designado, foi confirmado Filho de Deus pelo Espírito Santo depois da sua ressurreição. Então Jesus, ele foi concebido no ventre de Maria. Daí vem a expressão filho unigênito, porque foi o único que foi gerado da forma como ele foi. Jesus foi gerado sobrenaturalmente. Ninguém jamais no universo tivera sido gerado antes dessa forma, mas Jesus foi. Unigênito, único de uma espécie, único do gênero. Jesus, então, ali, ele estava assumindo a condição de filho de Deus, ou seja, a condição de Deus homem. E quando ele ressuscita dos mortos, o Espírito Santo confirma essa filiação. A filiação que já existia na eternidade, na condição de Deus. Na condição de filho de Deus ou na condição de Deus. E agora na condição de Deus homem. Deus tenha misericórdia de nós e nos motive mais e mais a estar buscando do seu conhecimento, como diria Pedro, antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para continuarmos combatendo as heresias do nosso tempo e defendendo aquilo que nós cremos. Se você achou importante esse conteúdo, se inscreve no canal e que Deus possa continuar se compadecendo de nós. Valério Pontes. Amém.